Atenção ao pente fino do INSS. Nesse vídeo eu vou trazer uma dica para você que não tem os documentos que são pedidos, que são exigidos pela Previdência Social, como agir nesse momento. Só lembrando aqui que o INSS está revisando desde setembro de 2020 cerca de 1.700.000 beneficiários, incluindo aí aposentados por idade, tempo de serviço, quem recebe pensão, pensão por morte, auxílio-doença, BPC, ou seja, todos estão dentro dessa revisão de benefícios do INSS de 2020, que ainda não acabou, e em breve já começa a próxima revisão, agora no finalzinho do mês de janeiro, tem uma previsão aí, início de fevereiro de 2021, o novo pente fino do INSS 2021 ainda não começou. Se for publicado essas datas, eu vou trazer para vocês em primeira mão. Acontece que esse pente fino agora, que está entrando em 2021, ainda é o de 2020. Considerado aí por especialistas como sendo um pente fino mais brando do que as forças-tarefas anteriores, essa revisão exige que o segurado atualize as informações, os seus dados cadastrais e envie documentos. Acontece que muitas pessoas não tem os documentos, então no final desse vídeo vai ter uma dica para você que não tem os documentos exigidos pelo INSS. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais um vídeo informativo nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias. Os segurados do INSS que foram escolhidos aí recebem pelo correio ou via digital a notificação de cumprimento de exigência. Ou seja, tem que se levar até o INSS os documentos que são exigidos. O processo deve ser concluído em até 2 meses, sobre o risco em alguma etapa aí do benefício ser suspenso até a regularização das suas informações, dos seus dados e o envio dos documentos. Então você pode, mesmo tendo o direito total, perder aí o seu benefício do INSS. O INSS informa que não é necessário recorrer aí do cumprimento de exigência. Então, se houver o cumprimento de exigência, não é necessário você recorrer a isso. No momento o INSS está fazendo a utilização do cadastral aí, a atualização cadastral, perdão, não atuando aí a análise do direito. Eles não estão vendo o direito nesse momento, nesse pente fino de 2020, que continua agora. Foi informado aí para a imprensa pelo órgão. O recurso é cabível somente se em que houver uma decisão aí que o INSS proferir, né, conforme a lei. Então, não adianta, não existe recurso para o pente fino, não adianta procurar justiça, não adianta tentar recurso administrativo. Para você que já deixou o like aqui, o joinha para entender, se você for chamado para a revisão de benefícios exigindo documentos, não existe recurso. Vou explicar para vocês uma saída aqui no final desse vídeo. O INSS, o Instituto Previdenciário, disse que os comunicados de exigência e de pedidos de documentos são um processo permanente de verificação de conformidade e por isso especialistas recomendam que o segurado faça a constante atualização dos seus dados para evitar transtornos futuros. Então a recomendação é que você mantenha suas informações atualizadas junto ao INSS. É importante manter o cadastro, endereços atualizados, porque o INSS pode mandar uma carta e se não for entregue e voltar aí, o segundo passo vai ser que a instituição jogar lá no edital público. Essa plataforma previdenciária, se você não cumprir ali o chamado do INSS, pode ter uma triste surpresa, ter o seu benefício bloqueado. Aí você vai procurar o INSS para saber que foi lá para o pente fino para revisão, para então tomar as suas providências. Aí você vai ter mais 30 dias, é complicado. Mantendo o endereço atualizado, pelo menos aí a pessoa vai receber a carta no endereço informado, em tempo hábil, de informar os dados solicitados ou procurar um profissional, aí, um advogado para ajudar, né? Embora não seja imprescindível para a execução do procedimento de cumprimento de exigência, o auxílio de um profissional pode ser o diferencial para manter o seu benefício. Então, para não perder o seu benefício, é aconselhável você procurar um advogado para maiores orientações se você tiver dificuldade, né?
Às vezes o segurado que já teve um processo anterior que garantia o direito ou a execução aí, né, pode ser uma exceção ao pente fino, ou se aplica a uma lei diversa. Então é importante sempre que a pessoa receba a notificação, procure o auxílio de um advogado, de um profissional na área de direito, para saber se realmente tem que apresentar aquela documentação, como ela vai fazer para apresentar. Então vamos lá, só para você que quer receber essas informações, você que entendeu aí, em setembro do ano passado, o INSS começou uma revisão em quase 2 milhões de benefícios, aposentados, pensionistas, ou seja, todos, ninguém vai escapar. Os comunicados são enviados por carta física e também pelo aplicativo dos Correios, de maneira virtual. Quem é notificado tem 60 dias para apresentar os documentos pedidos pelo INSS. Lembrando que se você não cumprir isso em 60 dias, vai ter o benefício bloqueado. Aí vai ter mais 30 dias para tentar se defender. Esse procedimento é conhecido como cumprimento de exigência, que é quando você envia sua documentação, aquela documentação que é pedida pelo INSS, e quem não realiza aí dentro do prazo pode ter o benefício suspenso. Então vamos lá. Só para entender aqui, o Pente Fino 2021 ele ainda nem começou. Nós estamos falando do Pente Fino 2020. Cumprimento de exigência. É o envio do documento que pode ser feito de 3 formas. Pelo Meu INSS, lá no site meuinss.gov.br, o aplicativo. O acesso do sistema, você vai escolher a atualização de dados do benefício. Vai anexar documento, vai juntar ali documento do titular, procurador ou representante, CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento ou óbito, título de eleitor, carteira de trabalho, carnê de contribuição. Segunda maneira, o segurado que não conseguir enviar o documento aí pela internet, deverá fazer a entrega do documento, agendando pelo telefone 135, escolhendo a opção entrega de documento por convocação. A entrega vai ser feita assim, via exigência expressa, existem algumas urnas, caixas localizadas na entrada dos postos do INSS, e via entrega nas agências abertas que reabriram no dia 14 de setembro de 2020. Então são 3 maneiras aí, pela internet, nas urnas ou entregando pessoalmente no INSS com agendamento, essas 2 últimas opções. Sempre lembrando, não existe recurso nesse momento, o recurso não é necessário, o Pente Fino é um processo permanente de verificação de controle, ou seja, ele pode acontecer em 2021, 2022, 2023, ou seja, é para o resto da vida. O INSS diz que ao receber a solicitação de cumprimento de exigência, o segurado não precisa recorrer disso. No momento, diz aí o órgão que está sendo feita apenas uma atualização cadastral, não é uma análise de direito. O recurso será cabível no momento em que houver alguma decisão proferida pelo INSS conforme a lei. Por exemplo, você só vai ter direito a recorrer se por acaso o INSS negar, por exemplo, você enviou a documentação, o INSS não aceitou, foi negado, aí sim você pode recorrer disso. Documentação pode ser exigida aí, nesse momento, pedida nesse Pente Fino. Documentos pessoais, comprovantes de endereço e residência, e-mail, número de telefone, documentação complementar relacionada ao caso específico aí de cada benefício, ou seja, o INSS vai pedir na carta ou pela internet, ali pelo site do Correio, o que está pedindo. Não se preocupe. Para você que ficou no vídeo, a dica aqui é para você que não tem a documentação exigida pelo INSS. Eu vou dar um exemplo. Grande parte das pessoas que estão nesse Pente Fino são pessoas que recebem pensão por morte há mais de 10, 20, 30, 40, 50 anos e já não tem mais a documentação pedida. Como é uma atualização de benefícios, ou melhor, de dados, informações da pessoa, para saber se realmente ela está viva para receber esse benefício, dificilmente o INSS vai cortar esses benefícios. Nós ainda não temos uma relação de quantas pessoas perderam seus benefícios nesse Pente Fino que se iniciou em 2020. Então, vou deixar uma dica aqui para você que não tenha o documento que foi exigido, que foi pedido pelo INSS, e vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É um modelo de carta de exigência do INSS, caso não tenha o documento solicitado. Então vamos ver aqui o exemplo. Você vai escrever ao responsável pela agência do INSS. Vai colocar colocar o seu nome completo, fulano de tal, número do CPF, o número do seu NIS, número do seu PIS, que é o número de identificação do trabalhador,
Conforme a exigência, vai colocar a data que você recebeu a carta, deixo de apresentar a documentação exigida. Uma vez que não tenho dessa forma, solicito que o processo seja analisado no estado em que se encontra. Atenciosamente, você vai colocar a sua cidade e a data, vai assinar, não precisa reconhecer em cartório. Então, é muito importante que você, mesmo que tenha o direito, cumpra esse chamado do INSS. Mantenha os dados cadastrais atualizados. Conforme explicado pelo INSS, o pente fino está sendo feito nesse momento em benefícios com pendências cadastrais. Por isso, advogados recomendam que as informações, os dados do segurado, principalmente endereço, estejam atualizados lá no meu INSS. Isso acontece porque é para o endereço cadastrado que o INSS vai mandar a carta de cumprimento de exigência. Sem receber o documento, o segurado pode vir a descobrir que houve um problema apenas quando tiver o benefício suspenso. Então é triste, você vai ter menos tempo, vai ter o benefício suspenso, aí você vai procurar o INSS para tomar providências. A partir de então, ele vai precisar entrar em contato aí com o recurso, entrará numa fila de análise com milhões de pessoas. Então, mantenha as informações atualizadas para não ter surpresa. Os benefícios com mais de 10 anos, a dica aqui, o prazo para o INSS fazer o pente fino em benefícios é de 10 anos, exceto se houver algum indício de fraude ou má-fé. A execução, então, portanto, só pode executar esse pente fino em benefícios que têm mais de 10 anos se houver algum indício de fraude ou má-fé. Quem é exceção aí, né, são os benefícios que, por lei, podem passar, né, pela revisão periódica, aposentados por invalidez, por exemplo, e assim mesmo existem outras exceções. Então, tem aquelas pessoas que, mesmo que já recebam o benefício ali há mais de 10 anos, elas podem passar pela revisão do pente fino, infelizmente. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem menos de 60 anos de idade, mesmo que você receba o benefício do INSS há mais de 10 anos, você é uma exceção, porque o seu benefício pode passar por uma revisão periódica. Então, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que passa por revisões aqui a cada 2 anos para verificar se a pessoa ainda tem condição de incapacidade. Então, mesmo que mais de 10 anos, essa pessoa tem que passar por revisão. Ela só fica livre se tiver o recebimento há mais de 15 anos e tiver 55 anos de idade ou mais. Mesmo com uma regra de 10 anos chamada de decadencial, muitos segurados que recebem benefício há mais de uma década são chamados para cumprir exigências. Especialistas indicam que o segurado que cumpra a solicitação, o aposentado, o que tiver em mãos. Então, mesmo que você receba o benefício há mais de 10 anos, mesmo que você compreenda, ache que tem o direito, é recomendado que você cumpra esse pedido de exigência do INSS para evitar dor de cabeça. No caso de impossibilidade de apresentar algum documento pedido, solicitado, a orientação é buscá-lo junto a órgãos públicos. Por exemplo, se um CPF tiver rasurado uma certidão, você vai lá na Receita Federal, vai no cartório, né? São exemplos aí. No exemplo do CPF, você pode ir na Receita Federal para ter uma segunda via. Se for uma certidão de casamento, nascimento, pode ir no cartório buscando uma segunda via. Então, uma segunda via. Caso exista a impossibilidade de apresentar algum documento, corre atrás, cumpra o que o INSS pede. Também é possível fazer uma declaração de cumprimento de exigência, conforme que, informando aí que não foi possível juntar mais documentos, o que você tinha naquele momento é aquilo, mas é importante você demonstrar interesse sobre aquilo. A justiça é o último caso. Os advogados dizem que devem recorrer à justiça aqueles segurados que não consideram reunir toda a papelada dentro do prazo de 60 dias algo possível. Então, se você não conseguiu juntar todos os documentos em 2 meses, você pode até recorrer à justiça. É o caso aí de documentos muito antigos que são difíceis de conseguir uma cópia aí ou uma comprovação. A orientação primeiro é tentar aquela cartinha, aquela dica que eu deixei para vocês aqui. Então, uma cartinha falando que você não tem mais os documentos solicitados. Aí, se o INSS pedir, mesmo assim, aí você pode procurar a justiça. Não se preocupe, como eu disse, esse pente fino 2020 ele é mais brando, apenas para organizar a casa. Vamos imaginar aqui que são benefícios com 10, 20, 30, 40 anos. E o INSS às vezes não tem essa documentação disponível, está pedindo para você colocar esse documento
Então não é um momento para desespero, para dor de cabeça. Como eu disse, não existe uma lista de pessoas que perderam os seus benefícios. A única informação que nós temos é que as pessoas que foram encontradas como sendo falecidas, pessoas já mortas, essas foram retiradas da lista de pagamentos do INSS, que é uma boa notícia. Ajuda você a continuar garantindo o seu direito ao benefício e acaba com fraudes. Então o pente fino nesse momento, 2020, ele ainda não acabou, é apenas para atualizar informações. Faça. Na dúvida, procure um advogado. Espero ter orientado vocês. Vou deixar essa matéria para você saber a origem, a fonte dessas informações e poder se prevenir aqui na descrição desse vídeo. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu conto com a sua participação através dos comentários. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês. Peço desculpas aqui pela correria, se ficou algo meio aqui que você não entendeu, deixe seu comentário para eu poder voltar. Forte abraço, Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana. Daqui a pouquinho então volto com mais um vídeo explicativo, tentando ajudar vocês aqui nesse momento. Vou deixar também a cópia, vou tentar deixar aquele modelinho para você fazer, caso você não tenha aí, portanto, a documentação exigida, pedida pelo INSS, vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo para tentar ajudar. Mas procure um advogado, nesse momento vai ser muito bacana você buscar a orientação de um profissional para poder ser ajudado aqui e não correr risco de ter o seu benefício suspenso. Não é inscrito, já se inscreva, porque a qualquer momento eles vão falar sobre o Pente Fino 2021, como que vai começar, para eu poder ajudar vocês trazendo essas informações, tá ok? Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021.